Muitas pessoas deixam de construir casas para vender porque elas têm medo que elas não vão conseguir fazer a venda dessa casa ou que daqui a pouco essa venda vai demorar muito tempo. E esse medo é muito compreensível, porque o tempo de venda de uma casa é um dos principais fatores que vai determinar se a pessoa vai ter um bom lucro ou não. É o que vai viabilizar um negócio. Então nesse vídeo eu vou falar tudo o que tu precisa saber sobre o tempo de venda de uma casa, como traçar cenários para saber até quando é vantajoso construir uma casa para vender. Para começar esse vídeo, eu queria falar que construir casas para vender é sim um bom negócio, é um negócio que pode gerar muito lucro, mas não é um negócio fácil, é um negócio que exige um estudo de viabilidade, existe todo um estudo anterior à construção da casa para que vocês tenham certeza que vocês vão ter sucesso, que vocês vão ter um bom lucro. Mas o principal fator de risco é justamente a liquidez da venda dessa casa, é quanto tempo vai demorar para que essa casa seja vendida. E é justamente sobre isso que eu vou falar agora. Mas antes, eu peço que se tu não é inscrito no canal, te inscreve, ativa as notificações, tem muito vídeo bom aqui no canal que eu tenho certeza que pode te agregar muito. Eu também já peço que vocês curtam o vídeo, porque assim o YouTube entende que é um vídeo bom, ele vai recomendar para mais pessoas e cada vez mais eu vou conseguir atingir o meu objetivo de crescer o canal. Mas agora vamos partir aqui para a prática. Antes de eu entrar nos cenários de tempo que a gente precisa traçar para ver até quando é viável ou não vender uma casa, primeiro a gente precisa entender por que demorar para vender uma casa é algo tão ruim, é algo que vai tirar o nosso lucro. Muita gente que às vezes é leiga, que não está no mercado de construir casas para vender, vai pensar o seguinte: nossa, eu vou deixar a casa parada e quando vier vender eu vou ter o lucro. Só que as pessoas não percebem que deixar uma casa parada é um tremendo de um prejuízo. Todo mês a pessoa vai ter que estar arcando com IPTU, se daqui a pouco essa casa é dentro de um condomínio, ela vai ter que estar pagando o condomínio. Se daqui a pouco ela construiu essa casa através de um financiamento para construção, ela vai ter que estar pagando as prestações desse financiamento. Então, no momento que uma casa começa a demorar para vender, a pessoa que construiu essa casa tem que começar a aportar muito dinheiro para manter ela parada. E daqui a pouco isso se torna inviável. Se a pessoa tem um fluxo de caixa baixo, se ela não tem um bom dinheiro guardado, se ela não se preveniu e pensou até que momento era importante ela ter um dinheiro guardado, ela com certeza vai estar perdendo muito dinheiro. Então, para que isso não ocorra, a estratégia que a gente usa é fazer um bom estudo de viabilidade. Então, antes de entrar na questão de tempo, é a pessoa estudar se aquela casa que ela vai construir está tendo demanda, se a localização é uma boa localização, se o padrão da casa, se o tamanho da casa é o que o mercado está demandando. Isso é essencial. Mas entrando na questão de tempo, o que a gente faz é traçar cenários. Ou seja, a gente traça um cenário ideal, a gente traça um cenário esperado e a gente traça um cenário crítico. Então, primeiro falando sobre cenário ideal. Cenário ideal é o melhor dos casos. É quando tu vende a casa antes mesmo de acabar a obra. Ou seja, entre tu comprar o terreno e fazer toda a obra, antes mesmo de tu finalizar essa obra, tu já efetuou a venda dela. E isso é muito possível. Muita gente tem uma estratégia que, na minha opinião, é muito errada. As pessoas preferem só colocar a casa à venda depois que ela está pronta, porque elas não querem ter incomodação com o cliente. Mas eu entendo que quanto mais tempo a gente tiver da nossa casa no mercado, com corretores, procurando clientes para a nossa casa, maior vai ser a nossa chance de ter um bom lucro, de ter um sucesso nesse negócio. Então o cenário ideal seria do início da obra até o final da obra. Agora falando em cenário esperado. Por que esperado? Esse cenário ideal que eu falei agora acontece em momentos como hoje, em que o mercado está muito aquecido, acontece até mais do que o normal. Mas não é algo muito comum falando a longo prazo. Normalmente uma casa é vendida depois de já estar pronta. Tem muito mais clientes interessados em comprar uma casa pronta do que em comprar uma casa em obra. Então, para um cenário esperado, a gente costuma sempre colocar um prazo de 6 meses após a conclusão da obra. Então esses 6 meses é o tempo que tu espera que tu vá vender essa casa e é o tempo que na maioria das vezes ocorre a venda dessa casa. Então, se a casa for vendida entre o início da obra até 6 meses após a obra,
tá tudo ok, é um cenário bom, é o como costuma acontecer no mercado. Agora falando do cenário crítico. O cenário crítico é aquele que a gente espera que não ocorra. A gente espera ter vendido a nossa casa antes de chegar nesse cenário, mas talvez seja o mais importante de a gente traçar. É quando a gente traça um limite de até quando é vantajoso a gente deixar a nossa casa à venda a um preço que a gente tenha um bom lucro. Eu sempre considero um cenário crítico, um cenário limite de 6 meses a 1 ano após a conclusão da obra. Eu entendo que se passar de 1 ano e a minha casa ainda não vendeu, é porque eu errei no produto. Eu errei lá no início do processo, quando eu fiz a viabilidade dessa casa. Então não é vantajoso eu estar tendo todo mês que arcar com vários custos para manter essa casa à venda a um preço alto que daqui a pouco não vai ser vendido esse valor. Eu errei no produto, vai chegar um momento que é melhor que eu me desfaça dessa casa do que ficar mais tempo arcando com custos procurando um lucro alto. É muito importante falar que esses prazos que eu falei não são uma regra geral, é o que eu uso em minhas obras, nas casas que eu construo para vender. Mas são prazos que o pessoal que costuma construir casas para vender costuma usar também, porque são bons parâmetros para a gente entender se a gente acertou ou não no produto, a gente acertou ou não na casa que a gente construiu. Mas também é muito importante vocês analisarem como está a procura daquela casa. Eu falei antes que 1 ano seria o limite, que depois de 1 ano eu ia queimar a casa. Mas se daqui a pouco chegou nesse 1 ano, mas eu estou recebendo várias propostas, talvez não no valor que eu queria, propostas um pouco mais abaixo, eu vou estar vendo que é uma casa que uma hora ou outra vai ser vendida ao valor que eu quero. Ou daqui a pouco eu posso baixar um pouquinho esse valor e já me desfazer dela, mas tendo um bom lucro. Essa questão também de prazos, de até quando é vantajoso manter essa casa à venda, também vai depender muito do teu fluxo de caixa. Quanto que tu tem de dinheiro guardado para que tu consiga estar mantendo essa casa durante esse período de tempo. Agora eu vou passar para vocês um exemplo de como é importante fazer esse estudo de viabilidade. Eu costumo sempre fazer as minhas casas através do financiamento para construção pela Caixa. Então, no momento que acaba a minha obra, que eu faço a emissão do habite da casa que eu construí, começam a valer as prestações do meu financiamento. Para vocês terem uma ideia, eu estou construindo uma casa que eu peguei um financiamento de 640 mil reais. Uma prestação de um financiamento de 640 mil reais é cerca de 5 mil reais por mês. Então imaginem, se eu ficar 6 meses após a conclusão da obra sem vender essa casa, eu vou ter que aportar 30 mil reais. Se eu não tivesse feito um estudo de viabilidade antes disso, eu não ia saber que eu ia ter que aportar toda essa quantidade de dinheiro e eu ia ter muitas chances de me dar muito mal, de daqui a pouco ter que estar pegando outros empréstimos para conseguir manter aquela casa. Então é muito importante que essa viabilidade seja feita. Tem outras casas que daqui a pouco para tu manter ela não seja um custo alto. Então vale a pena tu deixar ela à venda por mais tempo. Mas é importantíssimo vocês entenderem isso. O tempo de venda vai determinar se vocês vão ter um bom lucro ou não. É um fator que não pode ser ignorado. Mas eu volto a falar aqui, se vocês forem construir uma casa para vender, façam um bom estudo de viabilidade, façam um estudo de demanda, entendam quais casas estão tendo procura, entendam qual o momento do mercado, entendam por quanto tempo vocês têm que deixar essa casa à venda, por qual valor vocês têm que botar essa casa à venda. Se vocês fizerem tudo isso com calma, com planejamento bem certinho, difícil é não vender a casa. Para vocês terem uma ideia, aquela casa que eu falei ali antes do exemplo, que eu peguei um financiamento de 640 mil reais, eu vendi ela na primeira semana de obra. Porque a gente passou um bom tempo fazendo a viabilidade dela. Então a gente entendeu que a gente estava construindo uma casa em um condomínio que tinha muita procura por um valor bom, uma casa bem no estilo que os moradores estavam buscando. Então, vocês fazendo essa viabilidade, não tem erro. Vocês vão conseguir vender as casas e vão ter um bom lucro. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a vocês a entender o quão importante o tempo de venda de uma casa é para que vocês tenham sucesso nesse negócio. Se vocês tiverem qualquer dúvida, comentem aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer de responder vocês. E se não são inscritos no canal, não se esqueçam de se inscrever, ativar as notificações
E eu também já peço que vocês deixem um like aqui no final do vídeo, porque isso vai me ajudar muito. Obrigado pela atenção, até a próxima!